Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto, e eu sou Thaís Herédia. Quero sua companhia a partir de agora para a gente passar pelos principais pontos da economia no Brasil e no mundo. Minha gente, aqui no Brasil, a Petrobras volta ao centro das atenções. A Assembleia dos Acionistas para a aprovação do novo Conselho de Administração acontece hoje no início da tarde. E eu vou dizer uma coisa para vocês. De tudo que eu conversei com gente do governo, com executivos do mercado, com executivos ligados à Petrobras, ela promete ser ruidosa. Vai ter gritaria, barulho e reclamação, segundo uma das fontes com quem eu conversei. E a motivação para isso tudo nem é mais a escolha de Caio Paes de Andrade como CEO da companhia. Isso é água passada, já foi. E a descrição dele, inclusive, está sendo bem recebida pelo atual Conselho de Administração, porque perceberam que ele é um sujeito que ele quer mais ouvir do que falar. Pelo fato dele nunca ter passado pelo setor de óleo e gás, foi uma boa sinalização na visão de alguns executivos. Pois bem, o que está pegando? A discórdia está naquilo que conselheiros e acionistas minoritários da Petrobras consideram uma teimosia do governo em insistir naqueles nomes indicados para a composição do novo Conselho de Administração, nomes que foram vetados pelo Comitê de Elegibilidade da Petrobras e teve referendo unânime do atual colegiado. O governo federal, mesmo depois dessa decisão vetada, resolveu encaminhar assim mesmo para a Assembleia de hoje os dois nomes. Eu estou falando do Jonatas de Castro, que é atual número 2 da Casa Civil, que é chefiada por Ciro Nogueira, o ministro essencialmente político e também o mais forte do governo. Fica literalmente ali do lado do presidente da República. O segundo nome que está incomodando e que foi vetado é Ricardo Soriano, que é procurador-geral da Fazenda e é o representante da União nos processos tributários que a própria Petrobras tem contra o governo federal. Um dos executivos do mercado me lembrou que a Petrobras tem hoje um contencioso tributário contra o governo federal na casa de 100 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, para muitos especialistas e executivos envolvidos na gestão da companhia, essa insistência em manter esses dois nomes na lista hoje está muito claro, não tem mais dúvida de que há uma tentativa, ou nem é mais tentativa, de que há sim uma interferência política na Petrobras. Então, eu quero contar um pouco para vocês aqui como foi a minha conversa, tanto com gente do governo quanto do outro lado. O governo se defende dizendo o seguinte: olha, primeiro que a posição que esses dois nomes ocupam não estão vetadas pela lei das SA, que é uma vetação que veta, por exemplo, uma posição de ministro. A argumentação é que eles são os chamados DAS, que é um nível de salário. Os executivos do outro lado dizem o seguinte, falam, olha, é um cargo de confiança escolhido por um ministro que é o mais político de todos, que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que a gente sabe, né, todo mundo sabe, que hoje é um dos grandes líderes da campanha política e da própria condução do governo Bolsonaro. Então, esse é o primeiro ponto, né, com relação ao Jonatas Castro. Com relação ao Ricardo Soriano, eu acabei de dizer aqui, o governo disse, olha, se for o caso, se ele precisar, ele se abstém nas votações. Aí eu lembro do que me disse o executivo, dizendo, olha, a maioria das decisões que são avaliadas pelo Conselho de Administração, e isso não é só na Petrobras, é nas grandes companhias, tem questões tributárias envolvidas. Portanto, assim, como é que vai fazer? Ele vai participar, ele não vai participar? Ele é presente, não é presente, né? Não é só uma questão de se abster do tema ou se abster de voto, por exemplo. Cada lado mostrando a sua sensibilidade. Eu conversei também com executivos do mercado que disseram o seguinte, olha, já está tudo no preço. Pode ter gritaria, pode ter confusão, mas já está tudo no preço. A Petrobras sofreu mais na última troca que aconteceu do José Mauro Ferreira Coelho para o Caio Paes de Andrade, mas de lá para cá, a política de preços da Petrobras continuou funcionando, inclusive para o lado bom, que nós assistimos aqui agora as últimas reduções feitas tanto na gasolina quanto no diesel, que não havia redução no diesel aqui no Brasil desde maio do ano passado. Então, temos esse é o grande destaque hoje do dia. Ninguém espere surpresa, pode ter essa confusão, esse ruído, mas
Mas, como a União é majoritária, aliás, esse é um ponto muito reforçado pelo governo, dizer assim, a União tem a prerrogativa de indicar. Ela entende o papel do atual Conselho e do Comitê, mas ela é majoritária e ela tem a prerrogativa de indicar quem ela quiser. Então, e por isso a expectativa é de que tudo seja aprovado. O que pode acontecer depois, e aí já tem associações, representantes de acionistas minoritários se posicionando publicamente, é uma judicialização desse processo. Passa pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários e pode passar também por outras instâncias. De qualquer forma, é mais um capítulo dessa novela. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora o Sérgio Vale, nosso especialista CNN em economia, em que ele fala não da questão ligada à governança da Petrobras, mas desse ambiente, né, da percepção da companhia e também da funcionalidade da política de preços que acabou superando aí as dúvidas com relação à gestão de Caio Paes de Andrade. Vamos ouvir o Sérgio. Pois é, as duas coisas vieram em conjunto, né, Thaís? A gente teve o governo trabalhando pela queda do imposto, do ICMS especialmente, e em conjunto a gente teve a queda do preço do petróleo, do barril de petróleo lá fora, e uma certa acomodação da taxa de câmbio que a gente está vendo nesse momento. Então essas duas coisas em conjunto ajudaram muito essa queda de preços de combustíveis que a gente está vendo agora, especialmente de gasolina, e que está ajudando essa deflação que a gente viu em julho e essa deflação que provavelmente a gente vai ter de novo em agosto. O lado bom é a queda de preço de petróleo, o câmbio mais tranquilo, isso é o comportamento normal e esperado que a gente tem da Petrobras de fazer o ajuste necessário de preço por conta disso. A incerteza toda continua em relação aos cortes de tributos que foram feitos, né? São temporários, você vai eventualmente ter uma discussão se vão permanecer ou não, e você tem todo um risco fiscal à frente que foi criado por conta disso. Então o governo acabou tendo esse benefício duplo com uma incorreção que foi feita de como foi colocado o corte de tributo no início. Ô, turma, para fechar esse assunto da Petrobras, eu quero só lembrar aqui o que me disse ontem uma das fontes que eu conversei, que dia 1º de janeiro começa um novo governo. Pode ser esse, pode ser outro. E a preocupação dele é o seguinte, ele me disse, olha, eu fico triste porque a Petrobras é uma empresa muito grande, é uma empresa que demanda uma eficiência gigante e tem demonstrado essa eficiência com investimentos, com seus resultados. E aqui eu não estou falando só de dividendos e lucros, não. Estou falando de resultados operacionais mesmo e de conquistas na exploração do petróleo e na sua eficiência. E essa é uma decisão de hoje do Conselho que pode ser completamente modificada daqui a alguns meses, né? E a Petrobras, pelo tamanho que tem e pela demanda de eficiência e responsabilidade que tem da sua governança, vai ter que aguentar mais esse solavanco, para não dizer desaforo. Vamos passar agora pela abertura dos mercados nessa sexta-feira. Os futuros americanos e as bolsas europeias começaram o dia em queda. Na Europa, depois o jogo virou. O mercado está muito apreensivo e aqui tem um reflexo importante de um pito, literalmente. O mercado levou um pito de dois dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos ontem. Vocês vão se lembrar que na quarta-feira teve a divulgação da ata do Fed, que deixou muita dúvida. Afinal de contas, eles vão diminuir o passo ou vão aumentar o passo? Vai ter recessão ou não vai ter recessão? Gerou muita dúvida e divisão no mercado. Pois bem, ontem, dois dirigentes do Fed falaram publicamente e fizeram o mercado se mexer. O Neil Kashkari, que é do Fed de Minneapolis, defendeu a necessidade urgente de baixar a inflação. Falou, olha, temos que baixar a inflação, essa é a prioridade. E ele disse mais, disse que não tem certeza se vai ser possível evitar uma recessão nesse processo de controle e redução dos preços, portanto, do índice de inflação. O James Bullard, que é do Fed de São Luís, ele é o mais hawkish de todos, né? Ele quer mais uma alta de 0,75 na próxima reunião do FONC em setembro, e aí isso fez o mercado se reposicionar diante da possibilidade mais provável, né? Quer dizer, as apostas ainda estão divididas, mas o que ficou claro é que assim, olha, não dá para se posicionar totalmente que vai ser um movimento de 0,5 ponto percentual ou que vai ser um movimento 0,75. O índice de inflação de julho realmente foi menor, mas a atividade continua mostrando força e isso mantém esse paradoxo, mantém esse dilema do Banco Central dos Estados Unidos. E acaba fazendo com que os mercados do mundo todo reajam a isso, porque aumenta o temor de que essa política monetária mais rígida do Fed, ela cause uma recessão não só lá nos Estados Unidos, mas também na economia global.
Na Europa, eu disse que as bolsas começaram no vermelho e logo depois ensaiaram uma recuperação. Vamos ver como vai ser ao longo do dia, né? Porque o dia começou com a divulgação da inflação ao produtor da Alemanha. Segura, porque o dado veio em 37,2% de alta. A inflação ao produtor na Alemanha, em 12 meses, subiu mais de 32%. Na comparação de julho contra junho, a alta passou de 5%. Isso é uma coisa sem precedentes, é a maior da história. E é um dado que corrobora essa visão de que o Banco Central Europeu também não vai escapar de ser mais hawkish, de ser mais duro e precisar fazer mais um movimento de alta dos juros agora em setembro. Aí, turma, vocês se preparam, porque assim, em setembro tem reunião do Banco Central Europeu e com dias depois, entre ali a primeira e a terceira semana, vem a super quarta-feira, porque setembro vai coincidir de novo a reunião do nosso Copom aqui e do Fed nos Estados Unidos. Então, se prepara porque setembro vai ser o mês da gente falar bastante de inflação e dos recados, né, de cada banco central. Eu conversei sobre esse tema também com o Sérgio Valli hoje para entender como é que o mundo vai lidar, o que é tomar decisões, o que é acompanhar a economia global e a economia brasileira diante desse cenário em que teremos que conviver mais tempo com a inflação e mais tempo com juros mais altos, porque essa é a grande dúvida hoje, né? Assim, a inflação provavelmente deve ter chegado no pico. No Brasil já chegou e já começa a voltar. Lá fora há essa expectativa. Será que na Europa e nos Estados Unidos já chegou no pico? No Reino Unido não chegou. No Reino Unido há a previsão de que suba até 13% até o final do ano. Então há um desbalanço, inclusive, na intensidade desse processo inflacionário. E eu quis saber do Sérgio Valli como a gente lida, como é que a gente interpreta todo esse movimento e ele, como sempre, ilumina essa compreensão. Vamos ouvir. Pois é, não tem muito jeito, né, Thaís? A gente está passando por um duplo processo crítico nos últimos 3 anos da pandemia, em conjunto com a guerra da Ucrânia esse ano, sem falar também nas pressões de demanda que a gente viu acontecer nesse período, né, com os gastos fiscais meritórios necessários para combater a pandemia, mas que acabaram ajudando também nesse processo inflacionário. Mas a verdade é que a gente tem essa inflação num patamar muito elevado aqui e lá fora e não tem alternativa, né? O Banco Central aqui teve que subir juros com essa intensidade para cortar a expectativa de inflação futura. O governo está comemorando a inflação mais baixa agora, e é de se comemorar. A gente tem uma inflação que antes era entre 9% e 10% no final desse ano, vai ficar na casa de 7%, mas as expectativas de inflação pelo mercado continuam subindo para 2023 e para 2024. Então, o BC continua aí com o pepino na mão para corrigir nos próximos 2 anos e que demanda esse esforço de juros. Nos Estados Unidos, na Europa, é a mesma coisa, e até com uns sinais até mais preocupantes, né, Thaís? Porque a gente olha para frente, tem o inverno, especialmente para a Europa, pode ser bastante complicado por conta do gás natural, que a gente está vendo subir com intensidade nos últimos meses, e a gente vê um cenário de que a taxa de juros vai ter que continuar subindo nos Estados Unidos e na Europa e aumenta a chance e o risco de você ter uma recessão à frente. Então, tem uma inflação que precisa ser combatida e, para ser combatida, precisa subir juros nessa intensidade que a gente está vendo agora, com essa consequência possível de uma recessão americana e europeia no ano que vem, que acaba nos afetando, né, Thaís? Recessão lá fora, no início de governo, não vai ser um bom início de mandato para quem quer que seja ano que vem. O CNN Money fica por aqui, já que é sexta-feira. Desejo bom descanso, bom fim de semana para vocês. Eu tô sozinha, Priscila Yasbeck está tirando uns dias de férias. Eu continuo contando com a sua companhia. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.